Olá, eu sou o Fabrício. Olá, eu sou o Diego. Bem-vindos ao Diário do 807. Bom, e nesse vídeo de hoje, a gente vai contar um pouquinho como que a gente chegou na decisão de escolher o apartamento, o 807, do prédio onde nós vamos morar. Bom, então, eu trouxe 8 perguntas aqui e eu mesmo vou responder e também perguntá-las para o Fabrício. A primeira é: por que apartamento e não casa? Então, como no primeiro vídeo nós tínhamos explicado que sempre tivemos sonhos, objetivos, sempre trabalhamos assim. Na verdade, a gente não tinha um objetivo ou de casa ou de apartamento. Nós queríamos o nosso lar, a nossa moradia. Foi onde nós começamos a busca, né, do lar ideal pra gente, Verdade. né? Na verdade, tem alguma somatória de fatores que nos levaram a escolher o apartamento e não uma casa. Então, assim, respondendo a mesma pergunta, na verdade, eu acredito que eu me sairia melhor em uma casa do que um apartamento. Eu sou uma pessoa que, assim, me considero muito barulhento, gosto de ouvir uma música, principalmente para cozinhar, ou lavar uma louça, ou estar arrumando uma casa. E eu acredito que isso será um grande desafio para mim em relação a me conter mais, porque eu sou muito espaçoso nesse sentido. E eu acredito que o apartamento aí talvez pode gerar algumas multinhas, né? Então, sendo mais objetivo, uma resposta de nós dois, né, para essa primeira pergunta, que é por que apartamento e não uma casa? Nós levamos em consideração várias somatórias, como por exemplo, questão de segurança, questão de comodidade, de você ter a opção de ter, por exemplo, uma academia, ter uma área de lazer, ter piscina, em um condomínio. Algo que nós não conseguiríamos em uma casa, a não ser que a gente tivesse mais dinheiro para poder investir em uma casa com piscina, com área gourmet. O que nesse momento não é uma realidade pra gente, né? Então a gente trabalha dentro da realidade. Então foi uma somatória de pontos mesmo. Por exemplo, a gente trabalha muito, né? Nós dois trabalhamos muito. A gente fica muito tempo fora de casa também. Então, o que seria mais seguro? Um apartamento ou uma casa? Né? Dependendo do setor, dá para ter uma casa, mas aí você teria que desembolsar muito mais. Respondido. Então, a segunda pergunta: por que no 8º andar e se isso influencia ou não no preço? Então, depois da gente ter decidido sobre morar em prédio, né, em apartamento ou em casa, algo que pelo menos eu particularmente, levo em consideração. Se a gente vai morar em um apartamento, que seja um andar mais alto. Não por conta de luxo, não por conta de, eu moro mais alto, moro mais em cima. Mas é porque um prédio, existem várias pessoas, existem pessoas circulando durante o dia, né? Até certo período da noite. Nós trabalhamos, né, como enfermeiros, mas nós também temos outros canais, nós trabalhamos com o digital. Então, você morar em um andar baixo influenciaria direto na qualidade dos vídeos. Por quê? Porque teria mais barulho. Algo que num andar mais em cima, mais superior, a gente consegue diminuir o barulho, né? Diminuir a acústica com as tecnologias, né? Com a janela que tenha um isolamento acústico, enfim. Seria mais interessante. E algo que eu levo pra mim também. Se é pra gente morar em um apartamento, em um prédio, que seja no alto e não embaixo. Se for pra morar baixo, eu preferia casa. E você? Eu confesso para vocês que o 8º andar foi uma escolha assim de livre e espontânea pressão da parte do Fabrício. Eu não tenho a mínima noção em relação a essa questão de andares assim mais alto, menos acústica, porque essa parte do marketing digital é mais por conta do Fabrício em questão. E em relação à altura, assim, eu fico um pouco receoso, mas foi uma escolha do Fabrício e eu confio nele. Acredito que vai ser o melhor para nós. Na verdade, ele tem um pouco de medo, assim, de criança, dos nossos filhos, né? Que são o nosso casalzinho de cachorros, né? Deles caírem, mas assim, para tudo isso tem uma solução, né? A gente pode colocar blindex na varanda. E isso quem vai nos ajudar a decidir são vocês. Verdade. E agora a questão do preço, se influencia ou não? Influencia? O apartamento ser mais embaixo, ser intermediário, ser mais no alto, influencia muito no preço?
Olha, influencia. Por mais que esse valor ele é dividido entre as parcelas, né? No caso, ele é diluído entre as parcelas, mas se você for olhar em si para o montante, no total tem um valor um pouco significativo. O Fabrício mesmo sabe expor melhor isso. Na verdade, os apartamentos que tem, né, que são mais superiores, eles são mais valorizados. Então, se você comprar um apartamento, né, se você já pensa na parte de investimento, né, se você compra algo pensando em investir no futuro, ele é mais valorizado do que um apartamento, por exemplo, no segundo andar, no terceiro andar. Então, do quinto andar até o primeiro andar, que é até o térreo, os apartamentos eles não sofrem muita variação de preço em relação a se valorizar no futuro. Então, se você for vender, obviamente, você vai ter um lucro, mas ele não vai ser tão superior quanto você ter um apartamento mais no alto. Se você for pensar na questão de investir, na questão de comprar para depois vender, na questão do aluguel também você pode cobrar um pouco mais alto. Então, tem os prós e tem os contras, né? Na verdade, a gente tinha até olhado um apartamento no térreo, você lembra? Sim, lembro. Nesse mesmo prédio que a gente escolheu. Inclusive um apartamento com garden, né? Que garden é aquele quintal privativo. E ele era mais barato do que, por exemplo, um apartamento no quinto andar. Só que tem os prós e os contras. Tem muita circulação de pessoas. Então, não seria tão interessante para o nosso caso. Mas tem outras pessoas que preferiam, por exemplo, um apartamento no térreo que tenha um quintal para ter uma comodidade, né? Ter um espaço a mais. E aproveitando a deixa que o Fabrício nos trouxe sobre o garden, na verdade não é tão privativo assim. Se vocês querem saber sobre isso, a gente vai ter um vídeo sobre isso, sobre o contrato. E vocês vão perceber que nós, como consumidores, vocês como consumidores, vocês têm muitos direitos, né? Uhum. E assim, a gente não tem que aceitar tudo. Mas o que o Diego ia falar agora vai ficar para outro vídeo, que é em relação a justamente isso. A questão do garden, que é o quintal, ele não é bem uma área sua privativa, tá? É um sonho que te vendem, mas que você pode estar entrando em uma furada, né, Diego? Verdade. E aí, Fabrício, qual a metragem do apartamento? O nosso apartamento, ele tem 56 metros quadrados. Eles são muito bem distribuídos e isso a gente levou muito em consideração na hora de escolher justamente a planta. É muito interessante essa questão da distribuição da planta, porque por mais que seja 56 metros quadrados, se a planta ela não for bem desenhada, a percepção que se tem do ambiente como um todo é que ele é muito reduzido, é muito pequeno. E nessa planta, no caso, na disposição que está os cômodos, realmente parece ser um ambiente maior, porque é um ambiente totalmente integrado um com o outro, né? Sim, tem essa ideia, né, de que os ambientes são integrados. Então, é uma distribuição bem legal. Outra coisa também que nós levamos em consideração, já que o vídeo é sobre isso, é que hoje nós moramos em uma casa que são 3 quartos. Verdade. E nós não usamos os quartos. Pra gente seria um desperdício ter um ambiente maior. Essa casa aqui que hoje a gente mora, eu acredito que são 89 metros quadrados. E nós não usamos nem a metade disso. Então a gente não precisa de um espaço tão grande. Mas a gente precisava de um espaço otimizado, que seria bem otimizado a planta. Porque tem apartamentos que vocês sabem que a planta ela não é muito bem desenhada. Então tem muitos espaços que ficam, digamos assim, desperdiçados quando você vai montar o apartamento, né? Sim. Em relação aos cômodos aí, traz pro pessoal, qual que é a divisão da casa, do apartamento? Ah, sim. Então, nós vamos mostrar em outros vídeos para vocês melhor, né? Nós vamos fazer o tour pelo apartamento em si. Nós já fomos lá, né? Nós já visitamos o apartamento. Nós visitamos também o planejado, mas nós já entramos no nosso apartamento. E ele tem a sala, que é integrada com a copa. Tem a cozinha. E tem 2 quartos, né? Tem um corredor que leva até os quartos. Tem um banheiro social em frente ao quarto que não é suíte, né? Que seria um quarto normal. E tem o banheiro com suíte, o quarto com suíte, né? Que é o quarto com banheiro. Além de ter também a sacada e a área de serviço, né? Que elas são
A área de serviço ela é integrada com a cozinha, mas ela tem um espaço bem legal, bem bacana também. E a sacada também ela é bem grande, dá pra fazer, a gente vai fazer uma arquitetura bem legal no espaço. E tem a área de lazer, né, que nós vamos trazer mais pra vocês. Eu vou deixar aqui a foto da planta já do apartamento, né, pra vocês terem uma ideia de como que é essa distribuição, de como que vai funcionar a questão do desenho mesmo, né, da planta do imóvel. E mais pra frente nós vamos trazer o vídeo de tour pelo apartamento. E uma outra pergunta é, quando terá vídeos ou fotos assim, de fato, do nosso apartamento? Por se tratar de um diário, a gente precisa de trazer todos os detalhes para vocês, né? A proposta do canal é essa, trazer todos os detalhes, mas eu creio que nos próximos vídeos já vão vir aí as fotos, os vídeos, o tour, né? Bastante coisa legal que mostra realmente o que é o Diário do 807. Né? A gente começou com historinha, elucidando para vocês entenderem melhor. Nós vamos passar por esse vídeo de hoje, que é o que nos levou a escolher o apartamento 807. E logo após já vão vir os vídeos e fotos do apartamento em si. Certo. Para você, Fabrício, assim, comenta com o pessoal 3 motivos que te levou a escolher esse apartamento em si. Depois eu vou falar também. Tá. Na verdade, quando a gente decidiu, não, vai ser apartamento, nós pensamos em comprar um apartamento usado, né? Porque de toda forma a gente ia financiar o apartamento, porque nós não temos o dinheiro para fazer um investimento que seria à vista. Né? Só que essa história de apartamento novo, tem todo aquele rolê da gente acompanhar as obras, acompanhar como é que tá o andamento, pegar o apartamento realmente sem ninguém ter morado dentro dele, né, em nenhuma vez. Você montar o apartamento do jeito que você quiser, você fazer as reformas antes de entrar no apartamento. Então, assim, tem aquela mágica, né? Aquela questão de você construir um relacionamento com o local que você vai morar durante um bom tempo. O motivo principal é porque a gente visitou o planejado e a gente gostou de como ele estava, né? Eu acredito que já para dar um spoiler para o pessoal, a gente já pode deixar um vídeo aqui rolando, um pedacinho, do spoiler do decorado. Tá? Então vocês vão ver aí, né, na imagem, vídeo do decorado, para vocês entenderem por que a gente se apaixonou de cara, né, com esse apartamento. Nós olhamos outros apartamentos, nós vimos, tanto pela internet quanto presencial, apartamentos na planta, né, que seriam decorados, e apartamentos usados, e o porquê de nós termos gostado desse apartamento. Certo. Assim, pra mim, não sei se eu vou conseguir listar 3, mas um dos motivos foi este, né, que o Fabrício trouxe. Por você experienciar esse momento de entrar em um apartamento e ele está todo decorado. Então, assim, essa questão do decorado, ela já te coloca ali dentro de uma história um pouco lúdica. Inclusive, assim, uma boa sacada para venda, né? Você já começa a se imaginar naquele local, né? Naquele ambiente que aquilo pode se tornar seu. O segundo motivo, assim, que eu acredito é que, para mim, em relação ao meu emprego, é muito próximo. Questão, assim, de 10 minutos no máximo eu consigo chegar no meu emprego. Então, é muito bom. Eu adorei a escolha por isso. Seria, então, a segunda resposta, né? A primeira é porque a gente gostou muito do decorado. Não só da questão dos móveis, a disposição, mas realmente do que caberia dentro do nosso desenho de padrão de vida. Sim. A segunda resposta, então, seria um consenso dos dois, a localização. Ele é muito bem localizado porque ele tem saídas, né? Para, por exemplo, para acessos, né, ao centro, a setores, e também por questão de proximidade, tanto com o meu serviço quanto com o serviço do bebê. Uma outra pergunta, qual que é a importância, assim, do corretor nessa aquisição de apartamento ou casa ou algum imóvel, assim, para você? Gente, então agora vamos começar a falar um pouco mais sério, né, questão de dicas para vocês. O corretor, ele é fundamental para você fechar uma venda, porque ele já tem experiência, né, de como você vai proceder, quais órgãos você vai ter que procurar. Porque não é só você assinar um contrato, você vai ter que fazer várias coisas depois de você fechar o contrato. Você vai ter que ir na prefeitura, ou você vai ter que procurar uma pessoa que faça isso por você. Mas você tem que ter muito cuidado para você não estar entregando o seu imóvel na mão de uma pessoa e ela fazer você assinar vários papéis
e você acabar passando os direitos do seu imóvel para outra pessoa, né? Porque isso já aconteceu com amigos nossos. Então, assim, o papel do corretor, ele é fundamental. A gente precisa de um corretor para poder fechar uma venda se você quer ter 100% de segurança que o negócio é certo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque os corretores, eles ganham financeiramente em cima da venda. Verdade. Então tem muitos corretores que querem passar um pouco a gente para trás, sabe? Na questão de te iludir, te vender uma história, te vender um imóvel que na verdade ele não existe, né? Sim. E foi o que a gente viu que aconteceu com várias pessoas, né? Pessoas próximas a nós. E a gente não queria cair nesse golpe. Então já fica aí uma dica para vocês. Procurem pessoas que você conhece, né? Amigos que você conhece, que tenham já fechado negócio com o corretor, que foi o nosso caso. Sim. A pessoa, o nosso corretor, a nossa corretora no caso, era uma amiga em comum do Diego. Então ela foi indicação, né? E mesmo assim, eu, né, como sempre, tive o pé atrás, né? Foi muita negociação, mudança no contrato, né? No que estava escrito no contrato, para de fato a gente fechar o negócio. Verdade, assim, a importância do corretor nesse tipo de aquisição é como de um mecânico, né? Você não vai confiar o seu carro a qualquer mecânico. Sempre a gente procura assim, e aí amigo ou algum parente, para nos dar algum tipo de referência positiva. A mesma coisa em relação ao corretor, né? Sempre procurar por pessoas que tiveram um tipo de aquisição parecida e se foram assim, se foi no caso uma experiência feliz ou não, né? Sim, Então, a gente consome muito produtos da internet, muito. até questão de atendimento. Nós fizemos um tratamento com endocrinologista, a gente faz até hoje. Outros tratamentos também, por exemplo, tratamentos dentários. E sempre a gente procura indicações. E sempre a gente vai na internet, a gente vai nos sites, por exemplo, que ajudam, né, o consumidor. E a gente pesquisa a fundo sobre o profissional, o serviço que ele presta, os comentários, as avaliações. Então isso é muito importante, né? Sim, muito importante. Uma outra pergunta. Qual cômodo da casa você quer arrumar primeiro ou qual que é o seu favorito? Eu já vou começar respondendo para não deixar espaço para que ele tome esse cômodo. Vamos responder junto então. O que ele quer arrumar primeiro, tá? Em 3, 2, 1. A Cozinha! A cozinha, de fato. Eu amo cozinhar, é um espaço assim que pra mim é muito importante, principalmente pela questão de me sentir livre, né? Eu passei uma boa parte do meu tempo, assim, da infância, inclusive, na cozinha. Entre, assim, os meus irmãos, que sou eu e mais 2 irmãos, eu sou o mais velho deles, no caso, e eu sempre cozinhei, né? Sempre tive essa responsabilidade de cozinhar. Então se tornou um hábito, né, na minha vida. E pra você? Bom, eu vou escrever aqui e vou mostrar pra vocês. A gente não tá conseguindo enxergar a câmera, tá? A gente fez um mecanismo aqui que a gente não tá enxergando a câmera pra gravar com a qualidade melhor. Pra ver se ele vai acertar o cômodo que eu quero arrumar primeiro. Eu creio que ele vai acertar, mas eu quero fazer essa brincadeira aí pra ver se ele vai ganhar algum ponto ou não. Bom, gente, pra garantir que ele não está olhando, tá? Eu já tô mostrando aqui pra vocês. Eu não sei se a câmera vai estar focando, mas tá aí a resposta. E pode falar a resposta então, bebê. Então, conhecendo assim o Fabrício, né, há 14 anos, eu acredito muito que ele queira, como primeiro cômodo, o nosso quarto. Acertei? Acertou. Sim, a gente vai fazer um tour, né, por essa casa antiga, mais pra frente, né, nos Sim. vídeos. E aí nós vamos ter a oportunidade de mostrar pra vocês como que é a disposição da nossa casa hoje e como que ela vai ser no nosso futuro lar, né? Então, vocês vão ver que o nosso quarto ele é mais arrumado do que toda a casa. Inclusive, a última reforma que nós fizemos foi no nosso quarto. O trabalho que eu faço no digital, eu gosto de fazer no nosso quarto. A gente tem um cantinho para poder gravar no nosso quarto. Então, realmente é a área que eu mais gosto. Apesar de eu também querer, em segundo lugar, arrumar a sala, porque eu quero receber visitas, eu quero que esteja um lugar bem legal. Mas, assim, a minha prioridade seria o nosso quarto. Para terminar, Fabrício, qual que é um conselho que você deixaria para alguém que quer muito mesmo adquirir um apartamento, ou algum imóvel, uma casa, e não sabe assim muito bem por onde começar? Qual é o conselho que você deixaria para essas pessoas? Tá, o primeiro conselho é você visitar o nosso canal,
curtir, seguir a gente, comentar muito, compartilhar esse conteúdo, porque de fato nós vamos trazer todas as informações que vocês precisam até vocês adquirirem um imóvel, mas de fato é pesquisar e ter muita paciência. Verdade. Pesquisar sobre o local que você quer adquirir, se é um bom local. Pesquisar sobre a construtora, isso é muito importante, porque tem construtoras que você compra um imóvel, né? Você tem esse sonho e a construtora simplesmente fale, né? Mas de fato é você pesquisar, você não ter preguiça de olhar, você não ter pressa, você não ter ansiedade. Então você tem que ter paciência de pesquisar o local. Isso pode durar dias, meses, até anos. E a sua dica? Então, saindo desse lado mais racional, até porque eu sou muito mais emocional, deixaria 2 dicas. A primeira, não vai muito assim na onda daquela pessoa que fala assim, mas investimento assim é melhor você morar de aluguel do que você financiar um apartamento. Eu vou pagar a vida inteira, eu vou passar uma vida inteira pagando. Sim, então assim, não acredite nessas ladainhas por aí, porque essa pessoa geralmente é uma pessoa que tem uma casa própria e ela fala isso pra você de uma realidade que ela não vivencia. Então acredite mais assim nos seus sonhos, nas suas metas. E o segundo conselho que eu deixaria tenta investir naquele apartamento, naquele imóvel que te causou um imprint mesmo. Aquilo que te chamou a atenção, que você teve aquele sentimento de pertencimento também àquele lugar. Porque às vezes você vai muito assim na onda do que eu posso pagar agora, o que cabe dentro do meu orçamento, e aí a longo prazo você vai se sentir um pouco chateado, porque é um investimento que você vai fazer, como o Fabrício disse, por muito tempo, 30 anos, e às vezes daqui 1 ano ou 2 você se vê morando e pagando por algo que de verdade não era bem aquilo que você queria. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi explicando um pouquinho mais para vocês o que nos levou realmente a escolher o apartamento 807 do nosso prédio. E por que não uma casa, né? Eu acredito que ficou muito bem explicado, né, os motivos. Sim. Acredito também que nós conseguimos dar várias dicas para vocês, né, sobre a aquisição do imóvel, aquisição de um apartamento ou de uma casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E você quer deixar algum recadinho? Só que assim, que vocês aproveitem bastante e espero que vocês gostem e de fato se sintam assim pertencentes a essa história desse diário, né, que começou há pouco tempo, mas que temos a certeza que vocês também serão personagens importantes para essa história. Com certeza. Então, é isso? É isso. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Uma hora eu acerto. Tchau. Tchau, tchau.